Olá, começa agora o Central TV Notícias. A principal notícia de hoje é que as emendas parlamentares, esse imbróglio que foi causado aí entre o Congresso e o STF, foi decidido finalmente na segunda-feira, dia 2. Eu digo imbróglio porque há uma possibilidade de ter sido uma espécie de troca aí, né, entre o Congresso Nacional e o Executivo, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do governo Lula, enviou aquele pacote de corte de gastos, né, que seria o pacote fiscal. Certo? E o Congresso teria, né, então aí dito que precisaria liberação das emendas para a votação desse pacote. É um tema polêmico, né, e justamente por causa disso nós temos aqui o nosso comentarista, né, temos a honra de ter um grande comentarista aqui, que é o Dr. Borges da Silveira, ele que é médico, já foi ministro da Saúde, né, e 3 vezes deputado federal. Então, muito obrigada, Dr. Borges, é uma honra tê-lo aqui na Central TV Notícias. Gostaria da sua opinião, seu comentário a respeito desse tema. Obrigada. Na verdade, eu sempre fui um crítico das emendas parlamentares, há muitos anos. Elas foram criadas pelo Congresso Nacional alguns anos atrás. Quando eu fui deputado federal, não tinha emenda parlamentar. O parlamentar trabalhava nos ministérios e levava projetos dos seus municípios, do seu estado, e conseguia aprovação naqueles ministérios correspondentes. Criaram as emendas parlamentares, mas o pior das emendas parlamentares, na minha opinião, foi que todo ano eles foram acrescentando penduricalhos nas emendas, foram aumentando cada vez mais o valor das emendas, individuais, coletivas, de bancada, tornaram elas impositivas. O primeiro pagamento que o governo federal, o executivo, tem que fazer é pagar as emendas parlamentares. Isso porque o Congresso comanda. Isso favoreceu muito essa troca de favores. Isso vem de muitos governos atrás, desde a redemocratização do Brasil, em 1985. Desde então, os governos sempre ficaram subjugados ao Congresso Nacional. Ficaram refém do Congresso Nacional. Presidentes, nas suas campanhas políticas, demitiam, diziam, condenavam isso, mas tinham que cegar e se ajoelhar ao Congresso Nacional, como acontece hoje. E as emendas parlamentares hoje, pasmem os senhores e as senhoras que nos assistem, 52 bilhões neste ano de 2024. 52 bilhões é muito dinheiro. Esse pacote que agora o governo está lançando, pelo ministro Haddad da Fazenda, para conter gastos, eles esperam fazer uma economia de 60 bilhões. Ora, só as emendas parlamentares, se fossem extintas, já fazia o mesmo papel que todo esse trabalho que estão fazendo com as tentativas de diminuir as despesas. E o pior, na minha opinião, é que uma facilitação da corrupção as emendas parlamentares. Porque o deputado ou o senador apresenta uma emenda, aprova essa emenda para o município, uma obra lá que precisa ou não o município, vai beneficiar ou não a população, mas uma grande parte desses casos, não digo todos, a gente pode nunca generalizar, mas grande parte desses casos, o deputado já tem indicação da empreiteira que vai fazer essa obra do município, com a sua participação. Isso, infelizmente, acontece no Brasil. E com isso, cada vez aumentando o valor dessas emendas. Então, a medida do Supremo, eu critico algumas ações do Supremo, interferência em alguns casos que não devia interferir, mas nesse caso eu aplaudo. Eu acho que o ministro Dino fez muito certo em pôr o dedo na ferida. É uma ferida que precisa ser tratada, ser curada e ser abolida. As emendas parlamentares podem existir, não deveriam ter, na minha opinião, porque o trabalho do Legislativo, qual é a função do Legislativo, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador? A sua função é legislar e fiscalizar o Executivo. Não é por obras dos seus municípios. Faz isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho importante.
mas não dessa maneira como está sendo feito com as emendas parlamentares. Nós precisamos, e o ministro Dino colocou, como eu disse, o dedo na ferida. Ele está exigindo que elas sejam mais, vamos dizer, mais transparentes. Saiba, apresenta um programa de trabalho, como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho, do recurso da emenda em cada município, como é que elas vão, o que elas vão gerir de resultados e benefícios da população. As emendas, por exemplo, na área de saúde, ele coloca nas suas imposições, terão que ter o aval do Ministério da Saúde e do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, para você não criar coisas que não interessem ao Sistema Nacional de Saúde. Enfim, são algumas ações que ele está exigindo que deverão dar mais transparência às emendas. Com isso, eu acho que já melhora muito. Não acho que seja melhor ou total solução, mas melhora muito. Diminui as barbaridades que se cometem com as emendas parlamentares hoje no Brasil. Bom, é isso. Então, muito obrigada aí ao nosso comentarista, Dr. Borges da Silveira. É uma honra realmente tê-lo aqui no Central TV Notícias. E o Central TV Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da rede Central TV Brasil. Até mais.